Boa tarde, amados irmãos em Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus lhes dê um dia de paz, um dia de alegria, na santa paz do Senhor. Hoje eu estou aqui debaixo desta roseira. Isso aqui, olha aqui, ó, esses botões aqui, ó. À noite eles abrem e exalam um cheiro maravilhoso, um perfume maravilhoso que percorre todo este ambiente, entra na minha casa, aqui no quintal, é muito, muito perfumada essa plantinha aqui. Então, irmãos, eu quero dar prosseguimento hoje àquele assunto que não ficou concluído. É um assunto tão importante, mas tão importante, que após eu ter gravado aqueles vídeos, me deu uma dor de cabeça tão forte e eu fiquei muito embaraçada em certas coisas que eu não consegui dar continuidade. Mas a gente vai na força da oração e o Senhor vai abrindo as portas novamente, né? Então, queridos, o assunto da vez passada foi sobre arrependimento e perdão. E eu falei naquele vídeo, naqueles 2 vídeos, que nós não podemos nos arrepender pelo outro. Nós podemos até ir a eles, mostrar o prejuízo que eles nos causaram, mas o arrependimento não depende de nós. Mas ficou um pouco confuso sobre nós não sermos responsáveis pelo pecado de alguém. Mas, na verdade, existem exceções, existem ocasiões em que nós podemos ser, sim, corresponsáveis pelo pecado de outro, em situações que a Bíblia prevê. Então, nós não somos somente nós responsáveis, mas nós somos corresponsáveis. Quer dizer, eles pecaram e nós temos responsabilidade pelo pecado deles também, junto com eles. E nós podemos ver isso na palavra. Então, nós vamos ver aqui, né, nesse estudo improvisado, quando somos corresponsáveis pelo pecado alheio, quando nós dividimos a responsabilidade. Jesus falou, por exemplo, no caso de divórcio, quando não há a justificativa do pecado da pessoa. Ele estava falando, na verdade, de mulher, porque a pergunta ali foi feita nesse sentido do homem deixar a mulher, né? Então, o Senhor fala em Mateus 5,32, que se o homem deixar a mulher, não sendo por causa de adultério, e ela vier a casar com outro, ele é responsável pelo adultério dela. Por quê? E o que casar com... Se ela casar com outro, ela vai adulterar. Não está dizendo que ela não vai adulterar, que só o homem é responsável. Está dizendo que ela cometerá adultério. Irmãos, isso está na Bíblia, não sou eu que estou criando. Não sou eu que estou criando essa história. Está na Bíblia, foi uma resposta de Jesus Cristo. E diz que aquele que casar com ela também cometerá adultério. Vamos ler, fica melhor, não é? Fica melhor a gente lendo, porque tira a minha responsabilidade. Então, é Mateus 5,32, né? Mateus 5,32. Aqui, vamos ler o 33. Outrossim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Não é esse aqui. Peraí. Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo, tá bom, é aqui. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Aqui nessa tradução está desquite, mas é divórcio, né? Eu, porém, vos digo no 32, Mateus, capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, né? Traição, adultério, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada,
comete adultério. Irmãos, tem que ler até 1000 vezes se não conseguir entender esta passagem aqui, tá bom? Vamos ver. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Se ela não se prostituiu, não cometeu atos de sexualidade ilícitas fora do casamento, ele faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Está escrito aqui. Então, ele é corresponsável, né? E é responsável pelo pecado até de um terceiro que vai casar com aquela mulher. Porque tudo começou nele. Tudo começou quando ele repudiou uma pessoa sem razão devida. Se ele não tivesse repudiado, ela não teria casado de novo. Então, tudo começou nele, quando ele fez o que não era justo de ser feito. Então, aqui diz que ele, sim, é responsável. E ainda diz mais, aquele que casar também vai cometer adultério. Tudo começa nele, que repudiou a mulher sem a devida justificativa. Então, aqui nós temos um pecado em que outro é responsável também. Mas não está dizendo que ela não será responsável. Tanto que fala que ela vai cometer adultério, e adultério é pecado, né? Então, irmãos, aqui já é um caso em que a pessoa é responsável. Outro caso, pode ter mais, eu estou citando alguns, né? Para a gente não pensar que a gente nunca é responsável pelo pecado alheio. E não está dizendo que a outra pessoa não peca. Está dizendo que nós, junto com ela, somos responsáveis pelo pecado dela. Se somos responsáveis, seremos cobrados, não é verdade? Então, aqui, ó, ferir a consciência do outro. Isso está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 15. Vamos ler? Nesse meu estúdio aqui improvisado, vocês nem sabem como é que está aqui esse estúdio. Romanos, capítulo 14, versículo 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, irmãos, aqui está dizendo que um irmão vai julgar. Se você fizer alguma coisa que ele condena pela consciência dele, ele acha, e você sabe disso, preste bem atenção, você sabe disso. E você vai e faz aquilo que você se sente livre para fazer na frente dele, que não se sente livre e acha que aquilo é pecado. Ele vai te julgar. Esse julgamento infundado, porque não é pecado para ele. Mas você provocou o pecado nele, sabendo que ele crê diferente, sabendo que ele, né, a consciência dele acusa aquilo, e você vai e pratica na frente dele. Aqui está falando de comida porque era o assunto, mas qualquer outra coisa que você faça, que você julgue que é livre para fazer, mas o outro não sente assim, não entende desta forma, e acha, né, que aquilo ali é um escândalo, que você está ferindo o coração de Deus, que você está ferindo, desobedecendo a Deus, então você passa a ser responsável por ter provocado aquele pecado no irmão. E você, provocando, você também está cometendo um pecado. E é responsável também pelo pecado dele. Não está dizendo, porque se você ler o texto todo, não está dizendo que ele não está pecando. Porque o próprio texto recomenda que a pessoa não julgue o outro pelo que come, pelo que deixa de comer. Mas diz que existem os de consciência fraca, que não tem jeito, eles acreditam que aquilo é pecado. E se você vai, provoca neles um julgamento. Então tem recomendação para um não julgar e para o outro não provocar o julgamento. Neste mesmo texto de Romanos 14. Outro, né, também fala
avisar ao outro, em Ezequiel 3:18, 39, 33:8, fala de avisar a pessoa do risco do que ela está fazendo. Admoestar a pessoa que está no erro. Se você não admoestar sabendo que ela está no erro, Jesus disse, se eu disser ao ímpio, né? O que a Bíblia diz já é Deus falando. E se você não avisar, irmãos, preste bem atenção nesta palavra. Nós somos atalaias de Cristo. Quantos de nós estamos enquadrados aqui nesta reprovação de Deus, né? Se nós virmos o ímpio, né? E o Senhor fala, se nós não avisarmos, ele se perderá, mas o seu sangue será requerido das nossas mãos. Não dá temor? Ninguém se preocupa com isto? É muito sério, meus irmãos, é muito sério. Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem com a gente, né? Somos religiosos, vamos aos serviços da igreja. Falar em serviços, como chamam, né? Eu quero mandar um abraço para os irmãos do Paquistão que estiverem assistindo, porque lá eles não chamam culto, porque lá culto é outra coisa, né? Falar em culto na cultura deles tem um sentido diferente, parece que é para demônios. Eles chamam de serviço, e agora eu falei de serviço e lembrei deles. Então, abraço aos irmãos do Paquistão que estiverem assistindo a este vídeo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja, que Deus abra cada vez mais o coração de vocês, para que vocês, neste mundo tão difícil, levem o evangelho da salvação e façam o melhor pelo reino de Deus. Abrindo mão de si mesmos para fazer o melhor pela causa do Senhor. Então, meus irmãos, voltando ao assunto, né? Se nós não avisarmos, se nós temos a verdade e não avisamos aquele que está na ignorância, nós também somos responsáveis pelo pecado daquela pessoa, tá bom? Então, digamos assim, quando Jesus estava na cruz, ele olhou para os soldados romanos. Ele não os perdoou porque não houve arrependimento. Nós estávamos falando nos vídeos anteriores que o arrependimento é indispensável para o perdão. Você pode estar disposto a perdoar, mas se a pessoa não se arrependeu, ela não vai ter o pecado cancelado. A sua disposição diante de Deus em perdoar já te deixa livre diante de Deus para ser perdoado. Mesmo que a pessoa não venha te pedir perdão, mas você está disposta, né? Ou disposto a perdoar. Então, muitas vezes a gente vê Jesus perdoando pecados, né? Daquele homem que estava ali e teve que carregar a cama. E a gente pensa assim, mas Jesus perdoou de graça ali, não houve arrependimento. Irmãos, nós não sabemos o que estava acontecendo naquele momento. Nós não sabemos, nem tudo ficou registrado. Se é preciso arrependimento, houve arrependimento. Jesus viu arrependimento naquelas pessoas. E eu vou dizer por quê. Porque com os soldados romanos, ele não liberou o perdão. Ele rogou ao Pai. E o pecado era de ignorância. Ele falou, eles não sabem o que fazem. Se você lê em todos os evangelhos onde está registrado, onde estão registradas essa palavra, onde está registrada esta palavra, você vai ver que se tratava dos soldados romanos. Eles eram pagãos, eles estavam na ignorância, eles estavam fazendo o serviço deles. Eles foram treinados para matar. E para eles estavam executando um malfeitor. 3 malfeitores. Não havia diferença para eles. A única diferença é que eles zombaram mais de Jesus. Por quê? Porque estava todo mundo zombando. E eles também quiseram zombar. Mas Jesus falou, eles não sabem o que estão fazendo, eles são pagãos. Então, o que é que acontece, meus irmãos? Jesus não os perdoou porque não havia arrependimento, mas ele rogou ao Pai. Foi diferente. E ele rogando ao Pai, para o Pai perdoar,
vai entrar a ação do Espírito Santo convencer, porque a autoridade maior era o Pai. Depois o Pai, quando ele chegou ao céu, depois de ter vindo da terra, ter feito toda a vontade de Deus, aí o Pai colocou na maior autoridade, colocando na posição à direita, de maior autoridade, mas ali ele ainda estava como homem na terra, já tendo abdicado da sua divindade. Então ele rogou ao Pai, para que o Pai fizesse o resto da situação, que é o quê? Deixar o Espírito Santo quebrantar aqueles corações, até que eles, olhando, né, vissem que tinham crucificado um inocente, que eles tinham cometido uma grande injustiça. Esse é um serviço do Espírito Santo, que naquele momento estava sendo comandado pelo Pai. Por isso Jesus não perdoou, ele rogou ao Pai, pedindo a misericórdia e dizendo que eles eram ignorantes, eles não sabiam realmente o que estavam fazendo, eles não sabiam que estavam crucificando o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, o Criador deles também. Eles não sabiam. Então se tratava de um pecado de ignorância, mas prestem atenção que mesmo o pecado da ignorância era pecado e precisava de perdão. Eles tiveram que se arrepender. O Pai, na sua ira, não penalizou, né? Porque antes houve uma intervenção, uma intercessão por eles. E aí já passou para outro processo que a Bíblia não registra, mas certamente ocorreu. Aqueles homens foram quebrantados pelo Espírito Santo e chegaram ao arrependimento. Em algum lugar até fala de arrependimento. Entenderam? Então, irmãos, é isso aí. Pecado, nós podemos sim ser responsáveis pelo pecado alheio, nós só não podemos nos arrepender pela pessoa. Não podemos, em lugar da pessoa, né? Nós não podemos, no lugar dela, nos arrepender por elas. Nem elas estando vivas, nem elas estando mortas. Só quem pode se arrepender é o transgressor. Aí, outra coisa que eu quero falar com vocês. Existe arrependimento falso? Infelizmente, irmãos, existe. Existem arrependimentos que não são arrependimentos. São pessoas artimaniosas, né? É a mente, irmão, a mente, quando entrou o pecado, não é mais a mesma. A mente do ser humano não é mais a mesma, desde lá do Éden. E cada um que vigia a sua, cada um que vigia a sua própria alma, porque não é mais a mesma. Então, tem muitas astúcias que as pessoas usam. Por exemplo, às vezes a pessoa vem forjar um arrependimento porque ela quer participar da Santa Ceia. Ela não sentiu a dor do outro, ela não sentiu o peso do prejuízo que ela causou ao outro, aquela não dói nela, não dói. Mas ela quer participar da Santa Ceia, ela quer continuar pregando o Evangelho. Então ela vai dando um jeito artimanioso de formar um arrependimento que não, forjar um arrependimento que não existe. Uma vez uma pessoa me causou um grande prejuízo. E aquela pessoa me procurou, por quê? Porque era um pregador. Meus irmãos, aquilo nunca foi, chegou se justificando porque eu estava desse jeito, porque também isso, porque foi tanta coisa que eu não quis, sabe, que até o assunto foi parado ali. Porque não era arrependimento, em nenhum momento ele citou o mal que ele me causou. Em nenhum momento ele mencionou que ele me feriu, que ele me causou prejuízos morais, financeiros. Morais não quer dizer que me difamou, não, irmão. Moral no direito é sofrimento, sabe? É aquilo que você se sente vilipendiado. É diferente do conceito comum. Então, em nenhum momento aquela pessoa me citou o meu sofrimento. Me perdoe, eu te causei um sofrimento. Se você for num presídio, e já teve, né, reportagens assim, aí pergunta às pessoas, você se arrependeu de ter
tirar da vida de alguém, a pessoa diz, eu me arrependi mesmo, estou arrependida mesmo. Por quê? Porque eu perdi minha liberdade, porque eu estou aqui trancada, porque eu parei minha vida, porque, né, estraguei toda a minha vida. Essas pessoas, elas não citam o prejuízo do outro. O arrependimento, gente, a pessoa, o que a menos ela vai lembrar é dela. O arrependimento genuíno só vai, a dor é pelo prejuízo causado. Nem a pessoa se lembra. Eu acho que na mesma reportagem, de uma mulher que estava falando dessa forma, né, que ela tinha perdido a liberdade, essa situação, teve um homem aqui no estado onde eu moro, que ele assassinou, tirou a vida, né, da cunhada dele. E quando chegaram perto, foram fazer entrevista, o homem estava desesperado. Ele falou por que ele não tropeçou enquanto ele foi com aquela faca em direção à cunhada dele. Por que aquela faca não entrou nele? Ele falou, ela não merecia. Eu tirei ele falando lá que tinha tirado a vida de uma pessoa que não merecia. Eu não sei se ele estava embriagado, eu não sei quando ele fez isso, eu não sei o que foi. Ele disse, esquentou a cabeça e cometeu. Ali se via o verdadeiro arrependimento. Ele não citou, ele falou até que ele merecia mesmo, era ser preso. Sabe? Ele falou que ele tinha que ser preso mesmo, para pagar pelo que ele fez. Aquilo era arrependimento. Mas você vê que tem pessoas, irmão, com essa mente artimaniosa. Existem várias artimanhas para uma pessoa querer camuflar o mal que fez a alguém. E uma delas, né, chama reparação, compensação. Então a pessoa, ela te causa um prejuízo e depois ela chega com lisonjas, falando que, né, bem de você, falando que você é uma pessoa maravilhosa. Ela pode chegar com um presente, né, para compensar o mal que te causou. Não é arrependimento, isso é artimanha da mente, da alma, para enganar a própria consciência e também para resolver de uma forma fraudulenta, né? De uma forma ludibriando a pessoa, ludibriosa, a pessoa que sofreu o prejuízo. Então, são pessoas que elas sempre usam de artimanhas. Isso aí vira hábito. Vira hábito. A pessoa passa a vida inteira agindo desta forma. Toda vez que ela faz alguma coisa, ela chega com elogios, ou ela chega com presentes, ou ela chega com lisonjas, ou ela chega agindo de outra forma, para poder, achando que com aquilo ela vai passar uma borracha e apagar o que ela fez. Mas só coloca a sujeira para debaixo de um tapete na mente dela. Porque o mal que ela fez, se não houve arrependimento genuíno, se ela não chega com a pessoa, ou com Deus também, né? Porque às vezes o pecado é diretamente contra Deus. Não adianta chegar louvando a Deus, dando ofertas. Não adianta. Inclusive, tem aqui na palavra do Senhor, né? Acho que é em Jeremias, que Deus não vai nem aceitar. E tem outro profeta também que fala, né? As lisonjas, os sacrifícios, entendeu? Deus quer naquele momento é arrependimento e mudança. É arrependimento. Nada vai levar o Senhor a cancelar aquele pecado a não ser o arrependimento. Então, meus amados, eu não sei se ainda tem mais alguma coisa a falar sobre este assunto, né? Mas nós vemos que o pecado da ignorância continua sendo pecado. Ele é pecado. E se nós deixarmos a pessoa na ignorância pecando e nós soubermos a verdade, né? Como disse o discípulo Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe qual é a verdade, sabe o que vai mudar a vida daquela pessoa, entendeu? Aí você vai a ela. E eu acho, irmãos, que tem muita falta nossa nesse sentido.
muita falta nossa, sabe? Mas ele diz, né, que nós somos cooperadores do pecado daquela pessoa que age na ignorância. E não diz que o pecado, que ela não comete pecado, ela é pecado. E pior é que é pecado, né? Porque se ela fosse ignorante e aquilo não contasse como pecado, seria diferente. Mas nós vimos que os soldados romanos, eles estavam agindo na ignorância a ponto do próprio Senhor dizer, eles não sabem o que estão fazendo. Intercedeu por eles, rogou por eles, e certamente foi ouvido, porque se alguém sempre foi ouvido em suas orações, é o Senhor Jesus Cristo. E o Pai, né, foi trabalhar com o Espírito Santo no coração deles. Então, fiquemos todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nosso rei está voltando. Não falta muito para nós estarmos sentados à mesa com ele, né? Mas lembremos, irmãos, que aquele período em que nós vamos estar ali, chamado de bodas do Cordeiro, nós também vamos passar por um tribunal. Tribunal é lugar de julgamento. Não é lugar ali, ninguém vai ser condenado à eternidade nas trevas. Não, ali não tem mais. Quem chegar nas bodas do Cordeiro não será mais julgado para condenação eterna. São julgadas as obras, né? Ali se vai ver quem vai reinar com Cristo, quem vai, né? Porque vai ter um reino aqui de 1000 anos, nós sabemos disso. E quem serão as pessoas que vão reinar com Cristo? Pessoas que aqui foram aprovadas. Enquanto estiveram na terra, foram aprovadas. Que Jesus possa ter confiança nelas. E, né, ali vão ser distribuídos galardões e obras vão ser... A pessoa vai constatar que muitas coisas que ela fez se queimou, como está escrito na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Muitas coisas que a pessoa pensou. Eu penso assim, né, na minha imaginação, que muitas pessoas, quando... Eu não sei como vai ser, né, a distribuição dos galardões. Mas se fosse assim, agora vamos... Os profetas, né? Aí lá se vê muita gente arrumando a coisa assim. Não, agora é minha vez. E o Senhor pega, vai chamando pelo nome que só Ele que vai saber, e a pessoa. E forma uma fila daquelas senhorinhas, né, que nunca foram reconhecidas nas suas igrejas. Aí mas não era eu. Não, a sua você já recebeu lá na terra. Você buscava prestígio, você teve lá. Irmãos, isso foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. Pode procurar na Bíblia que isso está escrito. Então aquilo já recebeu. Você exigiu um pagamento para ir naquele lugar, profetizar? Foi. Pois é, então você já foi pago lá. Aquilo foi a sua recompensa. Agora, esses que não tiveram recompensa nenhuma na terra, que não foram reconhecidos, que não tiveram recompensas materiais, exigidas, irmão, exigidas, é diferente. Quando a pessoa faz por amor à obra, e o Senhor recompensa espontaneamente, do jeito que quer, com a quantia que acha que deve, é diferente da pessoa só ir se for pré-estabelecido a recompensa, que normalmente hoje é dinheiro. Se a pessoa estabeleceu valor, contrato, virou uma prestação de serviço, já que já está tudo pago. Não tem nada, não espere nada lá no céu, porque não vai ter. Sobre estas obras que a pessoa recebeu, que ela fez para receber prestígio, para receber reconhecimento, fama, né, notoriedade, dinheiro, isso tudo está pago. Então, essa obra se queimou. Lá para efeito de galardão, não tem. Não tem. Então, fiquem todos na paz do Senhor. E graças a Deus que eu continuei, né, consegui hoje continuar este assunto. E espero, meus irmãos, em nome de Jesus, que eu tenha
Sim, aí você fala assim, um assunto aqui. Às vezes a pessoa te fala assim, mas como que alguém pode saber se o arrependimento é falso ou verdadeiro? Irmãos, quem anda em Cristo, quem tem intimidade com Deus, você olha na pessoa, você faz a leitura da pessoa, até os argumentos que ela está falando. Gente, isso aí Deus nos deu essa capacidade para avaliarmos as pessoas. Na vida normal, você não é capaz de saber se uma pessoa está com raiva, se ela está, né? O traço dela, se ela está mentindo. E as artimanhas que ela está. Quem está em Cristo tem luz no espírito. Tem luz no espírito para identificar uma artimanha. E como eu disse, tem gente que quer participar da Santa Ceia. E ela quer, se for um pregador, um cantor, uma coisa, ela quer estar, né, se sentindo apta. E ela vem com arrependimento forjado, falso. Não está arrependido coisa nenhuma. Aquele caso que eu falei, que aquele homem veio, que me causou grande prejuízo, irmão, você não sabe o que ele fez depois. Muito pior. Não tinha arrependimento coisa nenhuma. Fez muito pior. Os prejuízos se multiplicaram. E até hoje eu estou esperando a reparação aqui. Entenderam? Então fiquem na paz do Senhor. Agora eu vou realmente encerrar o vídeo. Tá bom? Deus te abençoe, meus irmãos. Deus te dê paz. Deus te dê alegria, saúde, felicidade, harmonia na casa e muita fé. Porque os dias estão requerendo de nós a confiança e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós prestaremos contas de tudo que tivermos feito e vivido nesta terra.